Olá, dando continuidade à série especial com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, neste encontro estamos recebendo Júlio Flores, que foi confirmado como postulante ao cargo de governador pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, em convenção do partido realizada no dia 4 de agosto. Boa tarde, candidato, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV Câmara de Novo Hamburgo. Boa tarde, a satisfação é minha, né? E, enfim, agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês para debater as nossas propostas que temos para o Estado. Bom, a primeira pergunta é sobre a sua militância política. Nos conte um pouco desse seu trabalho, né, na parte política. Olha, isso remonta a muito tempo atrás, né? São aproximadamente 40 anos de militância, né? Na década no movimento estudantil, na década de 80, né? 79, 80, eu comecei a minha militância. E já de saída, uma das minhas tarefas que eu assumi foi ajudar na construção do Partido dos Trabalhadores na juventude. Então, portanto, me considero o fundador do PT, né? Enfim, e depois fui dirigente do Sindicato dos Bancários, né? E funcionário do Meridional, onde a gente travou uma luta ferrenha, né, contra a privatização do banco, né? Me lembro que essa luta foi, né, uma das maiores lutas que nós travamos aqui no Estado. E, por outro lado, nesse meio tempo, né, a gente percebeu que o PT estava mudando, né, se integrando ao regime burguês, né? Começou a participar dos parlamentos, começou a governar, né, algumas cidades, né, e depois alguns estados, e se integrando ao regime, né, e, portanto, mudando o seu caráter, né, de um partido que defendia a classe trabalhadora, né, mas passando a ser um partido que hoje, lamentavelmente, se constitui num partido de defesa da ordem, né, estabelecida. Então, lá em 92, né, um setor do Partido dos Trabalhadores, a Convergência Socialista, né, de que uma organização da qual eu participei, né, foi expulsa do PT por José Dirceu, um cara que está até há pouco tempo ainda prisioneiro, né, pelo Lula, né, também está na prisão, né, por conta dos seus envolvimentos aí na corrupção. Fomos expulsos e nós saímos juntos, né, para fundar o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, né, o PSTU. Né. Isso se deu em 94, num congresso nacional em São Paulo, com a fundação. Teve todo um processo de debate a respeito do programa, né, e desde então o nosso partido, o PSTU, assumiu essas bandeiras, né, as bandeiras do socialismo, da Revolução Socialista, né, até porque as pessoas podem estar se perguntando por que fomos expulsos, né, do PT. Né? Por uma simples razão. Porque naquela época nós defendemos publicamente, né, o Fora Collor. Vocês lembram? Né? O Collor foi um governo ultracorrupto, né? Bem no início da década de 90. Exatamente. 91, 92. Por aí. Então, em 92, nós saímos às ruas, antes da cúpula petista, né, se definir pelo impeachment, né, do Collor, né, nós saímos defendendo a palavra de ordem fora Collor, porque era o que nós precisávamos naquele momento, colocar abaixo aquele governo que estava envolvido numa série de escândalos de corrupção, sabidamente, né, por todo mundo. Né? Houve, inclusive, depois que houve o Collor, né, ele foi lá e defendeu, saiam às ruas para me defender de verde e amarelo, etc., né? E, na verdade, a população saiu de luto, né? Saiu de preto. Naquele momento. Foi um domingo. Nas redes sociais naquela exatamente, época, foi um domingo. E aí é que o PT foi falar de uma coisa chamada impeachment. Nós, uma coisa dentro do regime, do status quo, né? Nós queríamos que ele fosse derrubado nas ruas, né? Pela mobilização popular. Né? E vocês estavam lá no nascedouro dessa política? Exatamente.
Na verdade, dessa política de enfrentamento? Na verdade, a cúpula petista era contra isso. Ele não queria, né, derrubar o governo, né? Mas nós defendemos publicamente, por isso houve um processo de expulsão, né? E aí nós fundamos o PSTU, né, em 94, e desde então a gente tem participado das lutas dos trabalhadores, prioritariamente, né? Mas participamos também dos processos eleitorais, né? Porque o senhor foi eleito, mas a questão de percentual, o senhor não pôde assumir o cargo de vereador em Porto Alegre. Ah, né? sim, foram 5.600 votos, se eu estou bem lembrado, né? Ou seja, o senhor foi eleito uma ou duas vezes? Duas vezes os votos levariam suficientes. O senhor, né? Levariam. Mas o quociente eleitoral, não permitiu, porque lá em Porto Alegre é algo como 21 mil votos necessários, né? Na soma total das candidaturas e da legenda. Então não foi possível. Mas o senhor estaria, se fosse... Com certeza, teve muitos vereadores, né, que tiveram menos votos e que entraram na Câmara. Ou seja, o senhor foi, em números totais, eleito duas vezes, mas em função do quociente eleitoral, o senhor também não... Isso. E o nosso partido, na verdade, a gente participa das eleições, né, mas nós não achamos que as eleições resolvem os problemas da maioria da população. Nós achamos que a mobilização popular é que vai resolver, né? São as greves, são as ocupações de terra, são as mobilizações populares, como foi feito agora há pouco tempo, né, uma greve geral no país, em que a gente conseguiu, frear a reforma da Previdência, embora nós não tenhamos impedido a reforma trabalhista, né, que é um crime contra os trabalhadores e um retorno à semi-escravidão, né, no nosso país, né, que retira direitos dos trabalhadores, né, que facilita as empresas demitirem, né, os trabalhadores, os operários principalmente, né. Então, nós, nesse momento, inclusive, estamos fazendo um chamado à rebelião dos trabalhadores para derrubar os governos, para derrubar o Temer, para derrubar o Sartori e o Marquesan, né, e os governos todos, né, nas câmaras, porque nós achamos que, infelizmente, eu não sei se você percebeu, é óbvio que eu acho que isso está na cabeça de todo mundo, né, que nós somos governados por quadrilhas de ladrões, que estão em todas as esferas do poder público, né, seja no executivo, no legislativo e também no judiciário, né? Então, nós, de fato, queremos, uma das consignas importantes aí da nossa proposta é cadeia, né, e confisco dos bens dos corruptos e dos corruptores. Porque tem um monte de gente que está metido nesses escândalos de corrupção, né, mas estão soltos, né, estão sendo liberados, inclusive, pela própria justiça, e o que é um escândalo, né, porque todos eles estão envolvidos aí, todos eles estão ligados nas estruturas de poder. Então, nós temos essa visão, e esse chamado à rebelião é para derrubar esses governos e instaurar governos dos trabalhadores. Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós queremos que, ao mesmo tempo que a gente vá fazendo essas mobilizações, né, a gente possa constituir conselhos populares. O que são isso? São organizações que são eleitas, né, em assembleias de trabalhadores, né? Assembleia dos metalúrgicos, assembleias dos bancários, das assembleias dos municipários, assembleias dos camponeses, né, do movimento dos trabalhadores que não têm terra para trabalhar, na periferia da cidade, né, os bairros pobres, nas escolas, enfim, juntando, né, todos esses setores explorados e oprimidos, né, negros, LGBTs, as mulheres trabalhadoras, né, que possam constituir o governo, né, porque até hoje os governos, em todas as esferas, têm sido governos que defendem os interesses dos capitalistas, né, dos banqueiros, industriais, né, dos latifundiários, do agronegócio, dos grandes comerciantes, os proprietários de redes do supermercado, né. Nós queremos os de baixo. Nós queremos que os de baixo
os trabalhadores, os pobres, governem o país. Que a gente tire os de cima, né, e os de baixo assumam o poder. Para quê? Para fazer uma mudança profunda na sociedade, né, uma revolução social, né, uma revolução socialista no país, né, e no mundo inteiro, inclusive, porque a gente não vê que o socialismo possa ser construído em um país apenas, né? Acho que a gente precisa derrotar, inclusive, o imperialismo, a dominação dos bancos a nível internacional. Bom, de qualquer forma, o senhor colocou seu nome, né, para pleitear o cargo de governador. Por que o senhor quer se tornar governador de todos os gaúchos? Justamente por isso que eu acabei de falar, né, porque nós, inclusive queremos ser representantes da maioria da população, né? Nós não queremos representar os banqueiros, industriais, né? Até porque governar para nós significa contrariar interesses. E até hoje, né, os interesses que têm sido contrariados são os interesses do povo, os interesses da maioria da população. E é esses que nós queremos representar. Por isso que a gente propõe um governo dos trabalhadores com uma delimitação de classe bem precisa, né, de que desse governo não participariam, né, os grandes proprietários, né, os banqueiros, industriais, que eu já citei, né, o que, infelizmente, nos últimos anos, creio que 13 anos, né, ou 16 anos se completaria, nos governos de Lula, Dilma, do Tarso Genro aqui, né, que eles governaram com os ricos, né? O Lula se orgulha de dizer sempre que nunca antes na história desse país os banqueiros haviam ganhado tanto dinheiro quanto sob o governo dele, né? O que é um escândalo, porque realmente, né, ele governou para esses setores, governou junto com Sarney, junto com Maluf, os seus partidos, com o Renan Calheiros, que agora, né, estão fazendo alianças com eles em todo o Nordeste lá, né, com esses setores que eles acusam de ter dado um golpe no governo Dilma, né, que na verdade eles estão compondo alianças com esses setores e esse sempre foi a prioridade deles. O Lula, inclusive, desde a prisão, ao invés de chamar uma greve geral no país, porque ele tem, enfim, um cara que tem 30%, já foi presidente da República por 2 vezes, né, tem o prestígio que tem, ele poderia muito bem chamar uma greve geral. Ali, naquele momento da greve dos caminhoneiros. Poderia. Vamos fazer uma greve geral aqui para derrubar o Temer. Ele não fez isso. Aliás, a greve dos caminhoneiros é um exemplo a ser seguido e é um exemplo daquilo que nós chamamos de rebelião popular, né, no sentido da gente construir dias novos para a população, fazer mudanças profundas, né? Então, por isso, a gente quer superar essa experiência do PT, que foi uma tragédia, porque muita gente, os trabalhadores, o povo, os pobres, os oprimidos, tinham uma expectativa de que o PT cumprisse um papel, né, de mudanças profundas no país, a serviço da maioria da população, e infelizmente não, porque fez um processo de colaboração de classes com esses setores que eu citei, com o MDB, com o PP, com PDT, enfim, os mais diversos partidos compuseram o governo. Henrique Meirelles hoje foi ministro do Lula, né? Um cara que representa os banqueiros. Então, esse tipo de coisa, os trabalhadores e o povo têm que rejeitar. E por isso nós queremos uma alternativa e construir o PSTU como um partido que seja diferente de todos os demais, né, e particularmente da Frente Popular, né, e que tenha um projeto, né, de ruptura com o capitalismo, né. Então essa é a nossa proposta básica e construindo o governo dos trabalhadores. Por isso que a gente propõe os conselhos populares para governarem, né, porque seriam os conselhos populares que determinariam a política do governo, né. Então essa é a nossa visão. Mas, de qualquer forma, o senhor propõe mudanças profundas, mas é necessário, eleito, né, tomar medidas. E Sim. O partido tem propostas, né, para tocar o Estado. Quais seriam elas, né, basicamente, para administrar o governo do Rio Grande do Sul a partir do dia 1º de janeiro de 2019?
Em primeiro lugar, acho que uma das questões centrais seria o não pagamento da dívida com o governo federal, né? Que aí está mais de 50 bilhões, uns 60 bilhões mais ou menos. 67 bilhões e 66 milhões de reais em junho. Dado levantado tem exatamente esses dados. Estamos caminhando para os 70 bilhões. Pois é, então esse número aí só chegou... Na verdade, os governos que estiveram aqui no Estado, eles negociaram, eles sempre pagaram essa dívida e ela, se não estou enganado, ela era algo como 10 bilhões, né, na época do governo Brito. Aí o Brito fez um acordo com o ministro da época, Malan. Com o Malan, né, em troca, inclusive, enfim, de uma série de concessões aí, um acordo. Só que essa dívida deu um salto de qualidade. Todos os governos... Então, ela já foi paga. Desde 95, se não me engano, candidato. Exato. Foi renegociado em 95 ou 98? Por aí, por aí. Então, esse acordo elevou essa dívida para essa exorbitância que é o número que tu disseste aí, 67 bi, né? Que não é pouca coisa, né? Então, e ainda assim, tendo sido paga, né? É que, na verdade, são os juros e as amortizações, né? E isso a dívida vai sendo paga. Então, é legítimo, né? Assim como correto, né, a gente não pagar essa dívida, né? Por isso, uma das medidas centrais seria isso, porque ela consome algo como 3, 4 bilhões e cada vez tem aumentado mais, né? Já foi 2, já foi, né? Mas deve estar nessa casa, nessa ordem de grandeza hoje, 4 bilhões por ano, né? Que poderiam muito bem pagar os salários dos servidores públicos, né? A folha, o reajuste do piso para os educadores, por exemplo, que o Tarso assinou lá enquanto ministro, mas aqui, quando ele foi governador, ele não cumpriu, né? Ele não cumpriu o pagamento do piso, que é um mínimo, né, para a educação. Há países que como a Coreia, né, que o salário é $5.000, né, de um professor. Isso. Sim. De um professor, né? Enquanto que aqui é um troço escandaloso, né? É um salário miserável que a gente até... esse número é muito pequeno, né? E é uma vergonha para nós, né, aqui dos gaúchos ter isso, como um salário para a educação. Isso mostra o quanto se valoriza a educação, né? Então, a outra medida fundamental seria a isenção para os pobres, para os trabalhadores dos impostos, né? Mas... ICMS, você está falando? Isso. E que nós tivéssemos, né, de fato, o fim das isenções fiscais para os grandes. Né? Porque GM, Gerdau e outras tantas empresas, eles não pagam impostos. Quem paga somos nós. Há uma estimativa, né, de que algo como 15 bilhões deixam de entrar nos cofres públicos para... Através de renúncias fiscais. Renúncia fiscal, o Fundopem, enfim. Né? E tem empresas aí que estão há 20 anos, né, sem pagar impostos. Né? Enquanto que nós pagamos em tudo aquilo que o trabalhador consome, né, especialmente a alimentação, enfim, paga-se, né, o ICMS. Né? Mas essas empresas não. Então, 15 bilhões aí, né, digamos. Mais a sonegação fiscal, que deve estar ao redor de uns 7 bilhões, mais ou menos. Né? Então, nós também... O senhor defende um arroxo, no caso, na Com cobrança certeza, da dívida. a cobrança das dívidas, etc. Né? E mais do que isso, né? Tem gente que... A sonegação significa que tu produz, mas tu não registra. Então, isso não entra como imposto, né? E esse valor também não entra nos cofres públicos? Não entra nos cofres públicos, está lá. Isso vai para o lucro dos empresários. E tem o agronegócio, né? Que com a Lei Candira aí tem uns 8 bilhões por aí, né? Que o governo, exato, que o governo federal não repassa e isso vai direto. Como tem isenção, né? Quem ganha com isso são os exportadores, o agronegócio, os caras que exportam, né,
que são latifundiários. No caso, a sua luta é por também, Isso. de alguma forma, recuperar valores. Recuperar esses valores aí. Sim. Mas isso exige uma mobilização popular grande, porque, né, as estruturas de poder estão a serviço dos grandes capitalistas, né? Então, seriam medidas importantes, além da reestatização da CE, da CRT, e bem como a retomada das fundações, né, que foram extintas aí pelo governo Você Sartori. está adiantando algumas perguntas que eu iria fazer na Tá. continuação. Tá não, bom. mas não, fica tranquilo. Não, estamos apenas debatendo assuntos. Isso. A questão das fundações, eu acho de extrema relevância. E essa era uma pergunta que eu ia fazer aqui. Sim. Agora eu já vou fazer. Como é que Tá. o senhor ia tratar dessas questões das fundações? Seria anular a extinção dessas As que foram fundações, extintas. retomá-las, Sim. né, para que tenha a Fundação Piratini, a Cientec, enfim, a Zoobotânica, que são instituições que servem ao bem público à maioria da população, né? A Fundação de Economia e Estatística, por exemplo, A FEE, própria né? Fundação Piratini, A Fundação Piratini, que tem a ver com a TV, né? a FM Cultura. A TVE, FM Cultura, retomar isso porque são instrumentos, né, necessários à maioria da população no terreno da pesquisa, no terreno da comunicação. No caso, a partir dessa condição de governador, o senhor revogaria os atos do atual governador Sartori E também tem a questão do Banrisul, né, porque uma parte das ações do Banrisul já foram colocadas na Bolsa de Valores, né? Foram comercializadas. Exato. Então, de uma maneira indireta, o governo do Estado está privatizando, inclusive, o Banrisul, que é preciso reverter essa situação, né, para que essas instituições do Estado estejam sob controle da maioria da população, dos trabalhadores, portanto, né? E, nesse sentido, né, uma das medidas importantes aí, essas medidas seriam para a gente ter dinheiro de sobra, né, porque dinheiro tem, né, o governo maquia isso, né, parcela salário dos servidores públicos, etc. Né? Podemos já entrar nessa mais questão. Dinheiro, né, seria mais dinheiro e sobraria troco para, né, investindo na saúde, na educação, na geração de empregos, que eu acho que é uma questão importantíssima. A geração de empregos, e para nós isso é muito caro, né? O desemprego é enorme no país e no Rio Grande do Sul. Então, nós temos 2 ou 3 propostas básicas em relação a isso. Uma delas é a questão de um plano de obras públicas, investir num plano de obras públicas, esse dinheiro aí, um plano de obras públicas que construiria hospitais, moradias populares, né, postos de saúde, né, e que obras de infraestrutura, né, e saneamento básico, porque a gente tem no Rio Grande do Sul, mas particularmente na região metropolitana e certamente aqui em Novo Hamburgo, né, nós temos a periferia da cidade que não tem as mínimas condições de existência, né? Eu sou professor da rede pública municipal também e dou aula em lugares que, digamos assim, escolas que estão encravadas na periferia da cidade e que atendem diretamente as comunidades. E a gente observa os nossos alunos da rede municipal, né, eles vivem em condições precaríssimas, né, esgoto a céu aberto, né, enfim, moram em casas muito pequenas, né, várias pessoas morando ali, de uma mesma família, né. Então, nós construiríamos, então, um plano de obras públicas que desse habitação decente para as pessoas morarem, né? Mas como enfrentar esse déficit habitacional? De que forma, né, o senhor pretende? Não, mas desse modo, né? Através do plano de obras públicas. No plano de obras públicas, né? Porque seria na verdade, uma profunda reforma urbana, né? De que, ao invés de destinar locais que estão destinados à especulação imobiliária, seriam destinados para a maioria da população, né? Então, uma sobretaxação dos grandes, né, também teria isso, né, dos grandes proprietários de imóveis, que tem muita gente que tem prédios inteiros, que tem redes
né, de prédios, enfim. E terrenos vazios. Terrenos assim, vazios, ocupados, exato, com né, relação que a... poderiam muito bem ser utilizados para isso. Isso significaria a expropriação desses. Mas, em falando de geração de emprego, né, aqueles que construem, estariam inseridos nesse plano de obras públicas, os trabalhadores, seriam contratados para, né, construir a sua própria casa, inclusive, né, e, portanto, receberiam um salário. É uma das maneiras de resolver o problema do desemprego. A outra é uma reforma agrária profunda e radical, porque o que tem se observado hoje é que há um processo inverso, há uma concentração de terra na mão de meia dúzia de latifundiários, cada vez maior, né? E nós precisamos fazer um movimento oposto, ou seja, uma profunda reforma agrária que garanta terra para que aqueles que vivem à beira da estrada, sob barraca de lona, né, possam trabalhar, né, sustentar a si e aos seus familiares, né, e possam viver dignamente, né, com uma reforma agrária. Aliás, a gente sabe que o latifúndio, inclusive, não produz para satisfazer as necessidades da população, produz para exportação. E se dá conta que a pequena propriedade é que coloca o alimento na mesa do trabalhador, né? Então podemos entrar na questão da agricultura familiar também, como o senhor pretende trabalhar essas questões? Não, é um dos aspectos, né? Uma das propostas é essa. A indústria... exato. Mas nós, estrategicamente, claro que uma reforma agrária, ela daria conta de distribuir pequenas propriedades, mas a nossa estratégia não é essa. É constituir propriedades coletivas da terra, né, de tal maneira a que vá se extinguindo, né, a propriedade privada, individual da agricultura familiar. Embora a gente saiba que numa situação transicional, de transição, né, a pequena propriedade ainda sobreviverá, né? E, portanto, mais do que o latifúndio, né, aliás, o latifúndio não mereceria a nossa atenção a não ser para expropriá-lo, né? Nós dirigiríamos recursos para o desenvolvimento das pequenas propriedades e mais, criaríamos um incentivo superior, né, àqueles que abrissem mão da sua propriedade privada, né, e trabalhassem coletivamente para produzir os alimentos para a maioria da população. Isso tudo gera emprego, né? E a nível nacional, um outro aspecto importante, um duplo, né, é a abolição da reforma trabalhista, né? A anulação dela é uma luta que a nossa companheira Vera e Hertz, que são os nossos candidatos à presidência e vice da República, né, tem no seu programa, né, faz parte do nosso programa a nível nacional, até porque as mudanças no Estado, elas têm que ser combinadas com mudanças nacionais, né? A gente não resolveria os problemas apenas no Estado, teria que ter um governo socialista dos trabalhadores a nível nacional para facilitar, né, todas essas medidas. Exato. Inclusive, uma das propostas centrais do nosso projeto nacional, da companheira Vera, é a expropriação das 100 maiores empresas, né, capitalistas no país. Obviamente, aqui tem as grandes do Rio Grande do Sul entrariam nesse rol, né? E, por outro lado, eu acho que é muito importante, assim, eu acho que essa região aqui na discussão do desemprego, o Vale do Rio dos Sinos, a questão do Vale do Rio dos Sinos, exato, o polo calçadista foi vitimado aqui desse ponto de vista e transferido, inclusive, por benefícios fiscais para o norte e nordeste. Inclusive, a Vera foi funcionária da Azaleia no Sergipe, né? Portanto, ela é uma operária, uma mulher lutadora, negra, socialista, né, representando bem a nossa classe, né? E digamos que nós precisaríamos aqui, no Rio Grande do Sul, né, gerar muitos empregos, né? Inclusive retomando as indústrias aqui,
né, mas sob controle dos trabalhadores, né, não retomar a propriedade privada, né, para que a gente pudesse incentivar a geração de empregos. Né. Esse dinheiro que nós relatamos aí, fazendo algumas contas superficiais, assim, sem entrar muito em detalhes, né, algo como 30 bilhões de reais, né, poderiam muito bem ser investidos em todas essas áreas aí. Né. Está falando de números anuais, né? 30 bilhões de reais anuais. Sim. O cálculo é esse. Né. Se não é mais, né? Porque tem muita coisa que não está incluído nessa contabilidade aí. Mas é para a gente ter uma ideia do quanto a gente pode acumular nas mãos do Estado, dos trabalhadores, para, digamos, dispor para o investimento nas áreas, nos benefícios sociais, né, da maioria da população, né, como a saúde, educação, segurança pública, etc. Ok, obrigado, candidato. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação de Júlio Flores, candidato ao governo do estado pelo PSTU. Bom, candidato, eu queria retomar, né, uma questão do primeiro bloco sobre a recuperação fiscal. Quais são os pontos negativos dessa recuperação fiscal proposta, né, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul atualmente, que é ficar de moratória por 3 anos a dívida desses valores que a gente falou, de 67 bilhões, e renegociar, né, esses pagamentos de prestações. E como escapar deles? Se o governo do Rio Grande do Sul ele precisa aderir, e se caso não precisa, por que não precisa? Pois é. Na verdade, desculpe, na verdade nós achamos esse acordo que o governo está querendo fazer com o governo federal um escândalo. Porque nós não renegociaríamos a dívida com o governo federal. Nós deixaríamos de pagá-la porque ela já foi paga, né? Então, não haveria nenhum acordo nesse sentido. Mas é preciso entrar nesse debate
porque a exigência, inclusive, feita pelo governo é de que, o governo federal, é de que se privatize empresas, ou seja, se entregue a iniciativa privada a algumas empresas, dentre elas, né, o próprio Banrisul, que não estava necessariamente ali por escrito, né, mas com certeza andou nos debates aí o próprio Banrisul. Mas aí fala-se em Sulgás, né, CRM e o que sobrou da CE, né, que nós propomos, na verdade, a reestatização da CE, por exemplo, né? Então, na nossa proposta, não haveria acordo nenhum em relação a isso, né? Em termos de renegociação da dívida, seria direto o não pagamento, né? Porque nós acreditamos que essa dívida já foi paga, né? Então, é uma proposta totalmente diferente. Inclusive, nós pensamos que os regimes de recuperação fiscal, né, que o governo propõe, estão todos eles a serviço dos banqueiros, né? É de entregar a iniciativa privada e principalmente os banqueiros. Então, nós rejeitamos esse tipo de... Ou seja, não é necessária uma recuperação fiscal, porque, no seu entendimento, a dívida já está paga. Exatamente. Né? Então... Isso. Por outro lado, a questão dos repasses de impostos, a gente acha que num governo socialista dos trabalhadores haveria uma certa centralização dos recursos, né, a nível federal. Mas, né, é necessário que uma parcela maior, né, seja... Porque tem os impostos federais que necessariamente têm que ser, né, teriam que ser repassados, né? Porém, uma parcela maior e de acordo com as necessidades do país como um todo, né, deveriam ser discutidos num conselho dos trabalhadores, num conselho popular dos trabalhadores a nível nacional, que governaria o país, né, teria que ser discutido mediante as necessidades. De repente, há regiões do país que sejam mais necessitadas do que o Rio Grande do Sul, ou vice-versa, né? O Rio Grande do Sul mais necessitado do que... Então, que seja uma distribuição democrática e decidida, né, pelos conselhos populares, né, pelo que governariam o país. Então, essa é a nossa proposta, né? E é importante a gente dizer que o nosso projeto é totalmente diferente, ele não se atém a esta legalidade, entre aspas, existente hoje, porque seria uma ruptura com as instituições e as estruturas existentes, em que nós queremos substituir todos os órgãos, como as Assembleias Legislativas, as Câmaras dos Vereadores, né, o Congresso Nacional, que, aliás, uma das nossas propostas dos senadores é extinguir com o Senado, por exemplo, substituir essas instituições por instituições chamadas conselhos populares, né, que seriam eleitos nas assembleias, como eu já me referi antes, né, em cada região, em cada cidade, né, em cada estado e, portanto, no país também, né, fundindo todas as funções, né, tanto a executiva, né, a legislativa, como o judiciário, numa coisa só, né, sem essa separação entre esses poderes. Revogar, né, o que Montesquieu pensou lá atrás. Algo né? Assim. Fazer uma revogação do filósofo. Isso, a unidade num todo da maioria da população. Bom, tem outra questão. A partir do governo, assumindo o governo, o senhor pretende pagar todos os servidores em dia. Essa é a sua primeira proposta, é uma das propostas suas, né? Como o senhor vai fazer? Como eu disse, com retirando aí dos grandes, né, acabando com as isenções fiscais, não pagando a dívida, aí vai sobrar dinheiro, gente, né? Mas é possível o candidato tomar essas decisões já a partir do primeiro dia? No caso, dia 30 de janeiro de 2019, o servidor vai estar lá com todo o seu dinheiro na conta? Olha, porque esse dinheiro, se tivermos que garantir isso, sim, né?
Mas o que é preciso entender é que o nosso projeto é um projeto de Como você falou, algumas coisas imediatas, outras de médio e outro de longo prazo, porque nós achamos que não será simples as medidas porque significaria contrariar os interesses, né? E esses que têm esses enormes privilégios não deixariam esses privilégios assim, né? Não seriam convencidos. Então, obviamente, o que vai garantir isso será a mobilização popular, né? Por isso a nossa ideia é ir, enquanto constrói essa mobilização, já formando esses conselhos populares, formando nos bairros, enfim, elegendo os próprios... porque essas medidas exigirão mobilização, né? Elas exigirão mobilização. Então, mas é daí que nós tiraríamos o dinheiro, para garantir, né, não só o salário em dia dos servidores públicos, né, mas também aquilo que já foi perdido enquanto reposição, né, das perdas anteriores, né? Por quê? Porque investir nas áreas da saúde, da segurança, né, e da educação significa não só ter o salário em dia, como a reposição, e, com isso, a gente ter o funcionário público satisfeito com a sua tarefa, né, e podendo, portanto, prestar um serviço melhor à maioria da população. Porque o nosso foco, né, não é necessariamente o servidor público, mas o atendimento das necessidades da maioria da população. E isso inclui uma remuneração adequada para todos, né? Aqueles que trabalham diretamente com a saúde, por exemplo, no atendimento num posto de saúde, né? No atendimento no hospital, no atendimento, enfim, a maioria da população, né, que tem uma situação precária, né, dos trabalhadores. Então, o serviço público estaria a serviço disso, né? E, por outro lado, eu acho que é importante a gente ter em consideração, né, que a maior parte, né, do dinheiro iria para justamente resolver, né, por exemplo, no terreno da saúde, né? Hoje, em Porto Alegre, eu passo seguidamente na frente da Santa Casa ali, né, indo para o CEPERS, que fica pertinho ali, e vejo uma série de ambulâncias de cidades do interior, né, vindo para a capital, porque não tem uma especialidade lá na sua região e precisa vir para cá. Inclusive se cunhou o termo ambulancioterapia, né? Ambulancioterapia. Então, um investimento na saúde sério, consistente e a serviço da maioria da população significa descentralizar também, né? E construir hospitais ou centros de saúde que atendam a essas especialidades que todo mundo necessita, né? Então, o critério de saúde não é um critério geográfico, né, do ponto de vista, não, aqueles que moram na capital têm tal problema, os do interior, não. Todos são acometidos pelas mesmas mazelas. As mesmas mazelas, exato. Então, cada região tem que facilitar a vida das pessoas, do povo, né? Então, essa seria um aspecto, né? O outro que eu me referi antes, né, que também tem uma importância grande, mas que tem a ver com a questão nacional, que é o lance do desemprego, né? A questão do desemprego. E nós temos uma outra medida que é importante, que é a redução da jornada, né? Sem redução salarial. Isso. Sem redução salarial. Né? 30 horas? Repartindo, conforme seja necessário, repartindo as horas de trabalho necessárias entre todos os que estejam numa determinada região necessitando de emprego, né? Vão trabalhar 6 horas, então será 6 horas, né? Trabalhar 4 horas, que seja, né? Mas que todos tenham acesso ao emprego, né? Isso, óbvio, vai depender também digamos, do ritmo de trabalho, da tecnologia que foi investida, né, que foi criada, porque
Isso significa que, por exemplo, o que acontece hoje com as grandes empresas? A GM, eu vou citar o exemplo da GM, que na década de 90, 80, 90, eles produziam algo como 11 automóveis por dia. E hoje está em 70 veículos por dia. Então, isso significa, né, que houve, por um lado, desemprego, por outro, um aprimoramento tecnológico que aumentou o ritmo de trabalho e, portanto, a exploração dos trabalhadores. E, obviamente, a empresa está lucrando mais. Automatização também. Exatamente, isso, né? É disso que quando eu digo tecnologia, significa automação, né? Um nível de automação superior e um ritmo de trabalho superior. Então, a exploração desses trabalhadores, né, assim como qualquer fábrica aqui desta região, né, investindo nessa área, tem uma exploração superior, ou seja, extrai o que se chama de mais-valia e que se transforma em lucro, porque o cálculo que se tem é que menos de 2 horas de trabalho do operário pagam o seu próprio salário. O resto, arredondando para 6, seriam as que sobram, né, das 8, que em geral se trabalha, né, isso vai para o bolso do capitalista, né? Então, isso é o lucro. Aí não é à toa, né, que eles sequer pisam na fábrica, no chão da fábrica. Estão na Europa, viajando, né? E quem faz esse trabalho aí são aqueles que são contratados para otimizar o ritmo de trabalho, que são os engenheiros, os técnicos, né, de nível superior, né, as chefias, enfim. Né? Enquanto que quem produz mesmo são os trabalhadores, que não têm lazer, que vão do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e só vem a família, muitas vezes um dia no fim de semana, né? Não tem direito ao lazer, portanto, né? E muito menos a uma educação de maior qualidade, porque não tem tempo, né? Chegam em casa extenuados, né, com a exploração do trabalho. Então, essas coisas são importantes porque a gente acha que tem que ter uma mudança radical nessa situação. E a redução da jornada de trabalho é um dos mecanismos, né, que nós propomos, sem que haja redução do salário. Né? Bom, candidato, mesmo no modelo do governo socialista, se pensa em excedente de produção. E excedente de produção precisa ser escoado. Como o senhor pretende trabalhar as questões de dificuldades logísticas no nosso estado? Porque a gente sabe de vários gargalos, né? Nós temos a BR-116, temos questões de portos, né? Talvez, como o senhor pretende trabalhar essas questões de logística? Por exemplo, uma das medidas muito importantes seria a retomada da rede ferroviária federal, né? Porque, na verdade... O contou uma vez com uma rede ferroviária estadual, né? Existiu também uma companhia estadual. Sim. Então, na verdade, seria, seja lá o que for, né, uma rede ferroviária, seja federal, seja estadual. É uma necessidade, porque, inclusive, há um debate que na década de 70, né, ali na época do 60, 70, com o golpe militar e tal, houve uma mudança profunda no país, né, a serviço das grandes empresas imperialistas, as montadoras de automóveis, de Volkswagen, Scania, GM mesmo, né? Então, na verdade, houve uma concentração, e foi aí, inclusive, que houve uma formação de uma classe operária brasileira muito forte, que nas suas lutas na década de 70, 80, deu origem ao PT, né? E à CUT, né? Que, lamentavelmente, ao invés de serem instrumentos progressivos hoje, né, são instrumentos regressivos e sustentáculos dessa dominação capitalista que existe no país, né? Então, a nossa ideia no terreno da logística, como dizes, né, é justamente a gente retomar as redes, a rede ferroviária,
né? Porque há tecnologia, né, de ponta em relação a isso, né? A Europa, a gente sabe, na Europa, por exemplo, as redes ferroviárias são importantíssimas, inclusive para o transporte público, né? E também, né, no terreno do transporte da produção. Então, tem as hidrovias, né? Você também pretende trabalhar Claro, nessas questões? fazer uma combinação de tal maneira, esse é o nosso Diferentes projeto, modais. exatamente, de tal maneira que otimize, digamos assim, o escoamento da produção, né, e facilite a sua distribuição. Bom, segurança pública é um dos temas muito discutidos aqui no Vale dos Sinos. Quais são as suas propostas para o setor? A questão da segurança pública, a associação aqui do Vale dos prefeitos do Vale do Rio dos Sinos, ela discute muito esses temas nas suas plenárias. Sim. É um setor que aqui, uma área de segurança pública bem importante aqui, bem sensível para quem é dessa região. Como é que o senhor pretende, né, trabalhar também a questão da segurança pública? Assim, em primeiro lugar, nós achamos que as polícias, por exemplo, né, elas devem ser unificadas. Uma polícia única, desmilitarizada, né, e que seja controlada pela maioria da população, né, que a ação da polícia seja designada pelos conselhos populares, controlados nos bairros populares, enfim, em toda a cidade, porque é onde se realizam, digamos assim, as questões da criminalidade, etc. Então, e o que mais se observa, o que é trágico, é que a polícia está a serviço do grande capital, né? E há uma estimativa de que, de fato, a polícia acaba perseguindo pobres, negros, né, jovens, né, e que são mortos. Temos recentemente aí vários exemplos de meninos que foram assassinados, da Marielle, que foi assassinada por A vereadora do Rio de Janeiro. Exatamente, por gente que tem ligação com o tráfico, né? Então, Jaime... Não só o tráfico. Então, Jaime, eu né? te digo, esse é um tema crucial para nós e que esses papéis têm que ser, digamos assim, revolucionados, né? Porque não pode que a polícia esteja a serviço da defesa do grande capital. Como teve em 2013, nas jornadas de junho, lamentavelmente, a polícia desencadeou uma onda a polícia do Tarso Genro, porque ele era o governador, né? Desencadeou 2 processos de repressão, né, violenta contra os movimentos que se manifestavam aí contra as obras da Copa, contra as injustiças, etc. Houve uma rebelião, né, da juventude e dos trabalhadores naquele ano, né, e que foi reprimida violentamente, inclusive pelo governo Tarso. Foi aí também que, na esteira desse processo, que a Dilma criou uma lei antiterror, né? O que é um escândalo, né? A polícia aqui perseguiu jovens que estavam nas manifestações, né, e os indiciou, né, invadiu suas casas, né? Então, na verdade, e ao mesmo tempo, eu me lembro muito bem, porque a gente estava sempre nas manifestações, eles botavam a polícia, o choque, para defender a RBS, por exemplo. Na Avenida Ipiranga, no centro. Significa o quê? Significa defender a propriedade privada, né, de um grande grupo de comunicação, de capitalistas, portanto, né, ao invés de botar na cadeia os corruptos, os corruptores, etc. Então, a polícia vai lá e cumpre um papel, né, de defender o grande capital. Mais do que isso, né, do controle da população, nós também propomos que, seja o que for designado numa nova polícia unificada como comandantes ou delegados, enfim, que eles sejam eleitos pelos próprios
funcionários também. Uma combinação, portanto, de controle popular de fora da instituição, né, e, ao mesmo tempo, por dentro, né, pelos próprios servidores, né, que elegeriam aqueles da sua confiança. Sim. Né, da sua confiança. Né. Enfim, o que nós achamos é que em muitas manifestações aqui nós estivemos juntos. Tem vários colegas da SUSEP, da Polícia Civil que estiveram, mas nós tivemos, assim, enfrentamentos lá na Assembleia Legislativa, no Palácio Piratini. Houve grandes mobilizações em que estivemos juntos lutando contra as medidas do governo, né? E o choque ainda, né, tem essa coisa de militarização, de eles estarem a serviço do que o governo manda, dos seus chefes, dos comandantes, etc. Né? E nós achamos que tem que ter uma rebelião dos soldados, né, e dos sargentos, dos cabos, das patentes inferiores aí, no sentido de repelir, de não aceitar o papel de reprimir trabalhador, que são seus iguais. Eu sei que a gente sabe, né, que tem muitos brigadianos, etc., que sofrem com isso, né? Mas não é possível, né, que isso continue sem que haja uma reação coletiva da parte deles para evitar esse tipo de coisa. E a sua visão sobre as políticas de enfrentamento às drogas? Né? Tem a ver com isso, né? Porque, na verdade, nós achamos que tem que desarticular o tráfico, porque o tráfico, na verdade, habita os palácios e os grandes salões da burguesia, né? Porque, obviamente, os chefes do tráfico são parte da classe burguesa, da classe dominante, né? E nós precisamos desarticulá-los. Como fazer isso? Não digamos, instrumentalizando mais armas, mais repressão, mais não sei o quê. Não. Para nós, é a legalização, né, a descriminalização das drogas, né, para os usuários, né, aquele que tem, digamos assim, uma dependência, né, química, física, enfim, e a distribuição, né, psicológica. É a distribuição controlada pelo Estado? Sim, a nossa ideia é que seja, né, pelo menos a legalização da maconha como, né, um dos... não necessariamente no modelo uruguaio, né, mas uma coisa controlada pela população, porque nós vemos o problema das drogas, né, inclusive o álcool. Né? O álcool é uma droga legalizada e vitima milhares de pessoas, para ficar em números, né, milhares de pessoas no nosso estado e no país, né, milhões, quem sabe, né? Acho que é na casa dos milhões, a gente pode pensar assim. E, no entanto, não tem uma... Então, estão liberadas, né? Estão liberadas. São drogas legalizadas. Então, nós queremos a descriminalização para quê? Primeiro, para desarticular o tráfico, que, né, como eu disse, faz parte... Que prospera neste modelo atual. Exatamente. Porque, em sendo clandestino, né, ele não aparece à luz do dia, né, para que se saiba exatamente quem são, o que fazem, como procedem. Que arrecadam. Os chefes desse negócio não estão aqui, né, eles estão... Ou seja, não gera também impostos para o governo. Exatamente. E há a necessidade de um controle social disso e que encarar como um problema de saúde pública, né, em que as pessoas tenham o acesso e que tenham receitas e que seja controlado, né, e que o Estado esteja no comando desse processo. Bom, e casas prisionais? O senhor pretende ampliar a construção de mais casas prisionais? Não, na nossa lógica não entra isso, né? Porque, na verdade, tem uma medida estrutural do problema da segurança pública, porque, assim, os jovens que vão para o tráfico, né, que são cooptados pelo tráfico, é porque eles vivem miseravelmente, né?
e não tem uma opção de emprego, de lazer, de diversão, né? E eles são facilmente cooptados pelo tráfico para ganhar uma grana, ganhar um dinheiro, etc. e tal. E muitas vezes para sustentar as suas famílias. Então, as propostas que nós temos do ponto de vista estrutural é acabar com o desemprego, acabar com a miséria, né? Acabar com as condições péssimas em que vivem as pessoas que moram na periferia, que não têm o que comer muitas vezes, que não têm onde morar, né? Que não não vai na escola, né? E fica, digamos, exposto a todo esse tipo de... Então, o plano de obras públicas, o fim do desemprego, né? Uma reforma agrária que também garanta mudanças estruturais, e uma educação de qualidade, eu acho que isso, né? Saúde de qualidade para todos, pode, obviamente, digamos, tornar inócuas, pode esvaziar as cadeias, digamos assim. Talvez transformá-las em escolas? Quem sabe, né? Quem sabe. Porque a cadeia, o sistema prisional tem a ver com a repressão, tem a ver com o modo como as classes dominantes encaram esse problema, né? Encaram como, vamos trancafiar o sujeito, né? Só que lá dentro das cadeias tem uma escola do crime, né? Aí eles montam as suas facções, os caras se organizam, etc. E a nossa proposta é que... Formando mais soldados. Exatamente, que haja um processo que não seja necessário os caras entrarem e fazer... cometer os crimes que cometem. Bom. E aí as vítimas são os próprios trabalhadores, né? Você vai ver aí, a maior parte dos presos, né, são negros, né, que são perseguidos, que são humilhados, né, e que são, digamos assim, vítimas do sistema capitalista, né, do preconceito, né. E isso já impacta, né, na questão, esse número que se fala, né, não reflete o número da população que está fora A gente falou em população negra, carcerária, em número maior do que a população estatisticamente na rua, né? Sim, porque, na verdade... Não é a mesma proporção. Na verdade, a burguesia brasileira tem no seu DNA o escravismo, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? A burguesia brasileira se originou no mercantilismo com a acumulação de capital a partir da escravidão, né? De trazer os negros, submeter pessoas à condição de escravos, né? Então não é à toa que hoje os caras fazem uma reforma trabalhista, porque isso está no DNA deles, né? Digamos, o capitalismo e particularmente a burguesia brasileira, a norte-americana, por exemplo, também, né? Eles têm isso, né, como uma coisa cultural, e o preconceito, né, em relação aos negros é decisivo. Não se pensa que haja uma democracia racial no Brasil. Isso não existe, né? O preconceito é disseminado, né? Tanto é que negros têm um salário muito inferior, né, aos trabalhadores brancos. E se é mulher ainda, então, isso é pior ainda, né? Porque o preconceito em relação às mulheres também é uma coisa ultra retrógrada, né? E, aliás, é importante a gente dizer, tem candidatos aí que são preconceituosos, que reúnem o pior da ideologia das classes dominantes da burguesia, que aí eu falo categoricamente o Bolsonaro, por exemplo, né? Essa excrescência, né, dos setores da burguesia, disseminam ódio contra negros, mulheres, índios, homossexuais. Portanto, lamento informar, mas ele está contra a maioria da população, né? Porque a maioria da população, a metade é mulher, né?
Depois tem um percentual grande de negros e LGBTs, um número bem grande, né? Que tem se manifestado aí no Dia do Orgulho Gay, né? Muitas manifestações grandes, né? Então, a população é negra, é LGBT, na sua maioria mulheres. Então, de fato, ele é contra o povo brasileiro, né? E também é um dos defensores ferrenhos da reforma da Previdência, a reforma trabalhista que tem vitimado. E agora, inclusive, fazendo uma derivação aí, que o preconceito está a serviço da acumulação de capital, né? Tanto é que se diz que a reforma trabalhista geraria empregos, né? De fato, não, né? Porque, de fato, o que nós observamos é justamente o contrário. Tem dificuldade, inclusive, dos trabalhadores entrarem com ações trabalhistas, né? Porque o trabalhador tem que pagar para entrar com ação contra os patrões, né? Isso dificulta A mais o tal processo. da sucumbência, nome assim estranho. Bom, candidato, nosso programa, por questão de tempo e de paridade com os outros candidatos, ele está se encaminhando na parte final. Claro, teríamos muitos assuntos aqui para falar. Então, eu peço que o senhor faça as suas considerações finais, né, dando um recado para a comunidade do Vale do Rio dos Sinos. Pois então, Jaime Freitas, meu ex-colega no Banco Meridional, lutamos contra a privatização. Sim. Né? Estávamos Fizemos também conversando greves, aqui né? antes, fizemos muitas greves juntos, né? Eu acho que, tu vê, né? Tu estás numa profissão nova, mas as privatizações aí, né, elas colocaram vários colegas, né, que até hoje não conseguiram emprego, né? Vários colegas que foram demitidos por conta da privatização. Não, Tiveram dificuldade. Tiveram de dificuldade. reinserção no mercado de Seguido trabalho. eu encontro alguém, né, que foram nossos colegas nessa circunstância. E o desemprego é uma questão muito importante aqui para esta região. Então, seria muito importante a gente abrir esse debate, porque nós queremos acabar com o desemprego, né? Eu já fui desempregado e sei o quanto é penoso, né, o quanto nos deixa para baixo, né, o desemprego. Então, é fundamental que a gente tenha medidas como o plano de obras públicas, o fim dessa anulação dessa reforma trabalhista, né, a redução da jornada de trabalho para os operários, né, para que todos possam ter emprego, né, todo mundo trabalha menos horas, né, e todo mundo pode ser empregado, né. Então essa medida é fundamental para nós, né, que geraria emprego para milhares de pessoas, né, nessa região e no estado, né. Acho que essa é uma questão importante. E para finalizar, eu acho que o que nós queremos dizer agora, né, é chamar as pessoas a fazer essa rebelião aí, né, porque não é possível que a gente seja tão explorado, que os direitos sejam retirados sumariamente pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa e pelos governos, né, em todas as esferas, e nós continuemos, né, aceitando que sejamos governados por um bando de ladrões, como tem sido, né? Na verdade, todas essas esferas do poder, elas abrigam sujeitos que estão a serviço do capital, né? E também gente envolvida na própria corrupção e se autoprotegendo aí. Então, chegou a hora da gente ir para a rua, né, fazer uma grande greve geral nesse país, né? Agora, o dia 10, na sexta-feira, existe um dia de mobilizações, né, marcado a nível nacional por algumas centrais sindicais, dentre elas a CSP com Lutas, que é onde uma das centrais e a central que nós estimulamos, né, e participamos, né, no dia 10, então, para fazer um grande ensaio, mobilizações, paralisações, protestos de rua, né, para construir a possibilidade de uma greve geral, para botar abaixo todo esse edifício podre do regime capitalista e dos governos que tanto nos atacam e retiram os nossos direitos. Preparando, obviamente, nesta rebelião, né, uma revolução socialista, né, em que a gente possa
acabar com a exploração, né, e construir um governo socialista dos trabalhadores através dos conselhos populares, né, e dias futuros melhores para a maioria da população, onde não haja miséria, onde não haja fome, né, e todo mundo tenha tempo livre para se divertir, para criar, porque o ser humano é um sujeito integral, né, e criativo, e, portanto, nós queremos uma revolução social para mudar o panorama, a face do nosso país e do mundo inteiro. É isso. Obrigado, candidato. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação de Júlio Flores, candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Lembramos que o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH, e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta.